Olá, pessoal. Opa, já tem gente aí. Ótimo. Tudo bem? É o mesmo cara da aula de filosofia, tá? Mas como eu falei para vocês, agora está separado, né? Então vamos lá. Pessoal, os vídeos deram certo, todo mundo conseguiu assistir. São vídeos curtos. A ideia é que eles sejam curtos mesmo, para não ficar muito pesado, né, para carregar. Então eu dividi em pequenos vídeos a parte explicativa da aula, né, e é um recurso que eu vou tentar fazer com mais frequência. Tá? Nós testamos isso na semana passada, eu achei que deu certo, e aí a gente pode usar a live aqui principalmente para esclarecer dúvidas, para explicar alguma coisa que não tenha ficado clara, tá bom? O que vocês acharam? Deu certo? Olhando aqui as respostas. Tá bom. Esqueci de acordar, não, eu tomei meu café, cara. Ah, viu do gato? A Leia vai entrar aqui daqui a pouco, ela tem a mania de passar na frente da tela bem na hora que eu estou falando. Eu não duvido nada que ela daqui a pouco apareça, aí eu tento puxar ela, tá bom? Para vocês verem. Ela estava um pouco perdido. Então, explicando a lógica de novo, tá bom? Eu vou colocar sempre não, mas na maior parte das vezes, né? Alguns vídeos de introdução, são vídeos curtos, tá? Eu vou numerando a sequência. Às vezes na postagem não entra perfeitamente. Eu tentei colocar todos de uma vez, mas não dá, tá? Porque fica pesado, demora para carregar e aí não dá certo. Então eu tenho que colocar um por um. Eu coloquei na sequência, primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto vídeo, tá? Acontece que às vezes na hora que está atualizando não fica perfeita a sequência, mas eu fui numerando, tá? Tentem assistir na sequência que está numerada, senão não vai fazer sentido mesmo. Então, eu terminei o último vídeo e eu coloquei a minha gata aí para vocês verem. Por quê? Porque tem uma polêmica interessante quando a gente fala da história da peste negra, né? Então, vamos lá para a parte de fundamento da aula, né? A peste negra, ela proliferou na Europa ali no século XIV, não são muitos anos. É interessante a gente comparar porque a gente está numa pandemia, né? E, de certa maneira, foi uma pandemia também, só que eles não tinham as condições que nós temos para lidar com isso. Eles não sabiam direito o que causava a doença. Eles tinham algumas impressões, né? Eles sabiam que ficar perto, por exemplo, das roupas dos mortos facilitava o contágio, então eles queimavam tudo. Isso é uma das coisas muito comuns dos relatos da época, falarem de queimar tudo, queimar todas as roupas das pessoas que morreram. Mas eles não sabiam que era uma bactéria, eles não sabiam que aquela bactéria estava sendo carregada pelos roedores e que ela era transmitida pela picada da pulga dos roedores, né? Então, não é só o rato, né? Parece que na origem nem foi o rato, mas o rato carregou aquela peste para as cidades. E foi uma época de formação dos burgos na Europa.
É uma época em que as pessoas estão morando de novo nas cidades, mas aquela cidade feudal, aquela cidade murada, que é o burgo, tá bom? Então tem vários temas aí que todos os alunos já estudaram, né? A gente está retomando isso, e então não é para ter nenhuma grande novidade. O motoqueiro lá, o cara sempre vem na hora que eu começo a fazer a live, mas tudo bem. Não é para ter nenhuma grande novidade, mas se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Então, não é a pulga, é a bactéria, tá? Agora, a bactéria chega a nós pela pulga, e a pulga era carregada pelo rato. Então, o rato não transmite a doença. Quem transmite é a pulga quando pica, certo? Ela carrega a bactéria, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Nesse processo, as pessoas não sabiam exatamente como evitar. Então, como elas não sabiam, a peste negra proliferou muito rapidamente. A gente encontra aí alguns anos, não é uma coisa que passe de uma década, se você for pegar na Europa, mas atingiu uma grande quantidade da população e eles não sabiam como explicar. Então, eles apelavam para a questão religiosa, eles achavam que tinham sido amaldiçoados por alguma razão, e faziam pregações para tentar resolver, e isso, na verdade, só levou a bactéria junto com as pessoas, elas estavam carregando aquilo, tá bom? Pessoal, alguma grande dúvida da matéria? Vocês vendo aí, ficou alguma coisa, não ficou claro? Vocês entenderam por que a gata aparece no final? Sim, muito boa observação, Carlos. As feiras, elas aconteciam nos lugares que aos poucos foram se transformando nos burgos, né? A gente tinha duas grandes áreas na Europa. Uma no norte da Europa, que era a Liga Hanseática, né? E a outra na região do Mediterrâneo. Teve peste nos dois lugares. Tá? Para quem gosta um pouco de literatura, tem o exemplo da fábula do flautista de Hamelin. Né? Hamelin é uma cidade, um burgo relacionado à Liga Hanseática, no norte da Europa, região hoje ali, acho que deve ser Alemanha, tá? Para aquela área ali. E a história do flautista é justamente uma história relacionada à proliferação de ratos. Vamos lembrar uma coisa importante: nesses burgos não havia saneamento básico eficiente. Então, o que acontecia? A gente imagina, hoje em dia você vai, são lugares turísticos, então está tudo reconstruído, limpinho, as pessoas andam por aquelas ruelas, tiram foto, tem vários lugares para turista. Mas como era aquilo quando os burgos eram uma cidade viva? Né? Era um lugar muito sujo. Primeira coisa é isso, as pessoas, a maior parte das vezes você tem áreas comerciais embaixo e em cima as pessoas moravam. Então o que elas faziam? Esvaziavam o pinico, qualquer coisa assim, pela janela. Era um lugar realmente que era bem propício a ter doenças. Então vamos lá, muito boa observação, Joana. Eu coloquei a gata lá para discutir isso. Existe uma teoria que fala que houve uma perseguição aos gatos durante uma fase da Idade Média. Os gatos eram animais muito mal vistos na Idade Média, associados à feitiçaria, à bruxaria,
e que isso teria favorecido a proliferação da peste alguns anos depois. Isso é uma discussão. Por que é uma discussão? Ela se baseia em poucos documentos, a gente não tem muitos documentos falando disso. A gente tem algumas tradições europeias de perseguição a gato, isso daí existe em vários lugares da Europa, e que talvez tenha origem na Idade Média. O que a gente sabe é que o gato era usado desde o Antigo Egito para afastar os roedores. Né? E no Antigo Egito ele era muito bem tratado. Né? E na Idade Média europeia, essa relação não foi tão boa, se a gente comparar com o Egito. Mas ainda haviam locais com gatos domésticos. E uma outra questão é que isso é a história da peste na Europa. Né? Se a gente for pegar a origem da peste, ela está lá na China, passa pelo Oriente Médio, até chegar na Europa. Ela basicamente vai seguir a Rota da Seda. É muito interessante que é muito parecido com o trajeto que nós tivemos agora. A gente tem o coronavírus começando lá na China e se espalhando pelo mundo. Né? É interessante que é muito parecida a trajetória. Né? Lá no Oriente Médio, essas tradições de perseguição do gato não existiam. Por isso que é uma polêmica. Né? Agora, o que a gente sabe? A gente sabe que os locais que tinham mais gatos, a proliferação de ratos era menor, porque o gato caça mesmo, né? Ele gosta disso. Quem tem gato sabe. É, o Nicolas está contando aqui que o gato dele é bom de matar rato, tá vendo? Está protegendo vocês da peste negra. Tá? Não só o gato, né? Tem raças de cachorro também. Mas o que acontecia? As pessoas não sabiam que era o rato. Essa que é a grande questão. Elas não sabiam que era uma bactéria transmitida pela picada da pulga e a pulga estava sendo carregada pelo rato. Elas não tinham esse conhecimento. Isso tudo é biologia que foi desenvolvida séculos depois. Eles não sabiam que era uma bactéria. Tá? Então, qual é a grande vantagem que nós temos? Nós temos o conhecimento biológico hoje para lidar com vírus, com bactéria. A gente tem os equipamentos para ver, a gente tem os exames para detectar, a gente tem os remédios. Na época, tudo isso era lidado com o que eles tinham de conhecimento básico, eram plantas e os médicos. Isso é uma coisa interessante, quase todo mundo conhece, talvez pelos jogos aí de videogame, aquela figura da peste com uma máscara, né? Dizem até que está voltando à moda esse tipo de máscara aí. E qual a eficiência daquilo? Quase nenhuma, quase nenhuma. Mas era a maneira que eles tinham para lidar com isso. Exatamente, Lucimara. Eles não sabiam nada sobre bactérias, nada sobre vírus. A única coisa que eles tinham era alguma intuição de que se eles ficassem no ambiente onde alguém tivesse chance de pegar a peste era maior. Então, o que eles faziam? Eles queimavam tudo que era da pessoa que morreu. Tudo. Vamos lá, a origem da doença. A maior parte das doenças que a gente tem, elas vêm quando o homem tem contato com algum ambiente que ele não tinha antes. Eu estava fazendo a pesquisa aqui para a aula de vocês e parece que a origem da bactéria da peste era a marmota, um roedor selvagem. Né? Então ela já carregava aquela bactéria, ela se adaptou às pessoas na Rota da Seda, né? Então as pessoas tiveram contato com as pulgas da marmota lá na Rota da Seda e a pulga se adaptou ao rato. Os ratos se acompanhavam as pessoas, como fazem até hoje. Onde tem cidade, tem rato. Né? Essa que é a verdade. Por debaixo de nós tem muito rato. É uma proporção muito grande. Então, onde tem uma cidade, tem proliferação de rato. Isso daí já acontecia na Idade Média. Esses ratos acabaram carregando
a peste, mas não é originária deles. O pessoal está falando de joguinho aqui do lado, hein? Acho que vocês não estão prestando muita atenção na aula, não, hein? Pessoal, alguma grande dúvida? Pessoal, alguma grande dúvida da matéria? Sim ou não? Ai, 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 tá. Então vamos lá, vai, tarefa. O que vocês vão fazer? Eu quero que vocês procurem um mapa que indique o caminho que a peste negra evoluiu, a origem até chegar no final, tá bom? E vocês vão fazer esse mapa, vocês podem localizar na internet, pode fazer uma impressão desse mapa, pode desenhar, não tem problema nenhum. E eu quero que vocês tirem uma foto desse mapa e mandem para mim essa foto no meu e-mail, tudo bem? Então, vou escrever aqui, do lado. Sim, aconteceu de deixarem corpos na rua, corpos dentro de casa, queimarem corpos. Morreu muita gente. Então, quando a gente vê hoje essa coisa de valas comuns, de pessoas desesperadas, que nem aconteceu na Itália, em Nova York, tudo isso, foi algo nessa escala que a gente está discutindo. Não é igual. Por que não é igual? Vamos lá. Primeiro, a peste negra é transmitida por o Covid, é transmitido por um vírus. A peste negra, o vetor dela é a pulga do rato, né? O Covid não passa por isso. O Covid passa pelo ser humano, respiratório, tá? Eu não falei ainda. Ah, falei sim. Vou explicar de novo e vou escrever a tarefa. Eu quero que vocês procurem um mapa da expansão da peste negra, tá? Vocês vão imprimir esse mapa, podem colocar no caderno, tirar uma foto, ou se não desenhar, tudo bem? De qualquer jeito, vocês vão me mandar a foto numa boa definição. Eu preciso conseguir ver isso e devidamente identificado. Vou colocar o nome, a sala, tá bom? Vou escrever aqui do lado. Estou escrevendo aqui embaixo. Pereira.vasconcelos@gmail.com. Tá, pessoal, enviar até a próxima terça-feira. Eu escrevi aqui do lado, tá? Acho que tá bom? E no essencial é isso hoje, tá? Ficou alguma grande dúvida, pessoal? Tá tudo ok?
Se tiver tudo ok, a gente vai encerrar essa aula aqui, tá bom? Eu que agradeço. Tá? Força aí a todos, precisando, estamos aqui. Grande abraço. Tchau, tchau. Boa semana para vocês.